que entendemos de 1 Coríntios 5, versículo 7? Lançai fora o velho fermento, para que seja o quê? Nova massa. O velho fermento para nós hoje, né, é o velho pacto, né, da condenação, da lei. Lançai fora, né, a história como doutrina de Jesus de Nazaré. Você não é judeu, você não é hebreu, entendeu? Você não é Israel. Quando você lê algum livro, né, da história, você está sendo o que? Anticristo, porque é uma leitura que Jesus ainda não tinha, o Messias ainda não tinha vindo, né? Quando você pega lá um livro de Malaquias, enfim, Gênesis e tudo, você tem que pegar como história, né? Como história, não pegue como doutrina, porque não é doutrina, você entendeu? Não é doutrina, ali foi uma trajetória ali, né? Que era sombra para o que viria para nós, né? Você lê lá todo o livro de Hebreus 7, que você vai entender, né? Ali no versículo 12, então está falando, se é necessário mudar, se mudou o sacerdócio, se necessário mudar a lei. Entendeu? Então preste atenção. Então leia a história como história. E todo o livro para nós hoje é história. Nós temos que entender o tempo, né? E dividir o tempo da história antes de Jesus e o tempo da história depois de Jesus, né? Nós temos que entender o tempo da história para a igreja, né? Para aquela história que veio lá das Escrituras, da noiva esperando o noivo, e temos que entender a história, né, da nação que já foi estabelecida. O véu foi rasgado na cruz, foi ou não foi? Colossenses está dizendo ali que aquele povo, o que foi feito, né? Transportou das trevas para o reino do amor de Deus, né? Transportou ou não transportou? Jesus é mentiroso? Hein? Presta atenção, hein? Entendeu? Então nós temos que entender. Hoje não vamos ficar por aqui falando só sobre isso. Tira o velho fermento. Como é que você pode hoje fazer como doutrina, ensinar hoje, em 2020 e pouco, ensinar como doutrina coisas do velho fermento, do velho pacto? Como? Né? Se a palavra diz que nós temos que viver um novo entendimento, um novo e vivo caminho, né? Ali, quando Jesus veio, ele veio trazer o entendimento que estava próximo o reino de Deus. E hoje, para nós, não está próximo, nós vivemos no reino de Deus. Fácil de entender e é fácil de viver, né? É certeza daquilo que a gente não está vendo, mas pela fé nós vivemos. Pela fé, nós somos justificados, Romanos 5, né? Claro que, na real, quem foi justificado foi aqueles que viviam no pacto da condenação. Nós não nascemos no pacto da condenação, né? Porque a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Mas a palavra diz que não há um justo sequer, né? Quando diz não há, não está falando com a gente hoje, né? Está falando naquele tempo não havia, né, nenhum justo, aqueles que viviam no pacto da lei, né? Porque todos transgrediam a lei de uma forma ou de outra. Por isso que Jesus, naquela passagem da mulher, falou assim, ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Alguém atirou? Não, todos saíram de fininho, porque ninguém era justo. Agora, na cruz, aqueles que tiveram fé que aquele homem era o Filho de Deus, foram que justificados, né? Romanos 5, pela fé foram justificados. Então vamos ler, meditar e entender a palavra juntas.
e vamos compartilhar, vamos dar o like. Aí, vai dando like, vai dando like, já vamos começar, a entender a palavra. É só ter um pouquinho de boa vontade e a amizade. Beijo. Para finalizar, vamos aqui a Gálatas 1. Admira-me que estejas passando tão depressa daquele que vos chamou, né? Porque voltam lá a história, voltam ao pacto da lei. Por quê? Porque voltam para Moisés, Davi, Sansão, sei lá quem, Malaquias. Por quê? Eu admiro-me que esteja passando tão depressa daquele que vos chamou, na graça, né? No amor. Graça, amor imerecido, né? Porque eles eram transgressor da lei, então por isso que é imerecido, não está falando de nós, né? Nós merecemos, que nós já nascemos no reino estabelecido. Deus não vai contra a palavra, nem homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, da graça de Cristo para outro evangelho, está falando, tá vendo? Outro evangelho. Gente, por que vocês estão voltando lá para a lei? Se nós estamos no pacto da graça, nós estamos no novo e vivo caminho, Cristo ressurreto, não estamos em Jesus de Nazaré. Aqui, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, faz confusão. No mesmo tempo que estão falando, porque ele vive e passa a crer no amanhã. Aí estão falando em anunciar a morte de Jesus de Nazaré. Presta atenção. Como que vamos fazer ou renovar alianças com um Deus que já fez aliança eterna conosco? O qual que não é o que outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem o que perverter o evangelho que é de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o que? Anátema, maldito. Entendeu? 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então estamos no pacto da graça. Se alguém fala alguma coisa da história, de antes, entendeu? Da história, não receba, gente, que não é para nós. Não pegue a história de Israel e traga para nós como história como se fosse doutrina. Entendeu? 10. Para terminar. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Pai seja com... Se inscreva, deixe seu like.